Mais de 50 toneladas de concreto foram retiradas do deck do Pescador em Santos. A estrutura estava comprometida devido a ressacas. A reforma no local deve terminar em novembro. Um trecho da Avenida da Orla, na pista sentido José Menino Ponto da Praia, foi interditado. O mergulhador ajudou na remoção das vigas de concreto, feita por este guindaste. Foram retiradas mais de 50 toneladas da estrutura do deck do Pescador, comprometida por uma ressaca em agosto de 2016. A reforma dos banheiros e lanchonete, que ficam na entrada, já começou. O local vai passar a contar com um posto de monitoramento. A previsão inicial de entrega era junho deste ano. O novo prazo é novembro. Nós tivemos alguns problemas na hora do processo licitatório que fez com que essa obra começasse em junho. Então a gente está cumprindo o prazo, por isso vai terminar em novembro. Problemas, então alguma empresa recorreu? Sim, houve recursos que impediram a gente começar a obra em janeiro. A reforma vai custar cerca de R$780 mil, verba do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, o DAD. A extensão do deck vai diminuir de 70 metros para cerca de 20 metros. Ele vai diminuir por uma questão estrutural, porque todo esse pedaço que nós demolimos, ele estava comprometido estruturalmente. Inaugurado em 2002, o deck do Pescador é um dos principais pontos turísticos de Santos. É um pointer do pessoal. O pessoal vem apreciar, outros vão pescar. É o lazer da gente aí, dos aposentados daqui da cidade, né? E os turistas também usufruía muito na época dos cruzeiros, final de ano, e sempre faz falta, né? É o lazer da cidade, né? Uma operação conjunta das polícias civil e militar prendeu hoje 157 pessoas na Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira. Além deles, 5 adolescentes foram detidos. A ação aconteceu em todo o estado com um total de 6.500 mandados de prisão. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo marcou novas eleições para os cargos de prefeito e vice em Mongaguá. A data é 28 de outubro. O TRE determinou que as convenções para a escolha dos candidatos e formação de coligações vão ocorrer entre 20 e 25 de setembro. Os eleitos devem ser diplomados até 30 de novembro. O prefeito eleito em 2016, Arthur Parada Próstida, e o vice, Márcio Melo Gomes, foram cassados pela Câmara Municipal em agosto. Os dois são investigados por suspeita de desviar verbas da União destinadas à educação pública. Próstida, inclusive, está preso desde maio. Mongaguá vinha sendo administrada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Cardoso Biagione. Em Praia Grande, a Prefeitura abriu o processo seletivo para o preenchimento de 45 vagas de auxiliar de guarda-vidas temporário. Para concorrer, é preciso ter concluído o ensino fundamental e ser maior de idade. O salário é de R$ 1.800. As inscrições podem ser feitas a partir de 24 de setembro. Mais informações no site da Prefeitura, praiagrande.sp.gov.br. Ministro Dias Toffoli é o novo presidente do STF. Esse é um dos destaques do Brasil em 1 minuto. O ministro Dias Toffoli assumiu hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele substitui a ministra Carmen Lúcia, que encerrou seu mandato de 2 anos à frente do principal tribunal do país. O mandato de Toffoli, que também assumiu a presidência do Conselho Nacional de Justiça, vai até setembro de 2020. O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, se recupera bem da cirurgia de emergência a que foi submetido ontem à noite. O novo procedimento, que não estava previsto, resolveu um problema de obstrução no intestino de Bolsonaro. Ele já voltou para o centro de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein e seu estado é considerado estável. Uma única aposta faturou a Mega Sena e levou o prêmio de R$ 27 milhões no sorteio realizado ontem à noite. A aposta foi feita em uma lotérica do Mato Grosso. A premiação estava acumulada havia 2 rodadas. Ex-aluna de artes visuais da Unisanta encontra na cerâmica mais que uma vocação. A técnica milenar virou profissão. Quem vê Bárbara sorrindo assim, nem imagina o trabalho que dá. Para a argila virar cerâmica, o processo todo leva em média 20 dias. Tem que gostar mesmo. Já são 18 anos nessa estrada.
começou no curso de Artes Visuais da Unisanta. A cerâmica, a disciplina que a apaixonou. 2 anos de especialização nos Estados Unidos e cursos em Minas Gerais deram à santista a bagagem necessária para a realização de um sonho: abrir o próprio ateliê, trabalho voltado para um público peculiar. Como o meu foco hoje em dia tem sido um pouco mais na questão utilitária, então o pessoal tem essa curiosidade: eu quero fazer a minha própria caneca, fazer a minha própria tigela, depois come nela. Então, assim, é uma realização pessoal, você tá podendo usar a sua própria... Não, fui eu que criei, eu que executei o projeto, e agora eu tô usando na minha casa. E também muita gente gosta de presentear os outros, porque é um presente muito especial, né? Então, algumas alunas minhas usavam muitas das peças delas, assim, porque a gente acaba acumulando, né? Muita coisa. Presenteando amigos e parentes, né? Porque são peças únicas, exclusivas, especiais, porque foi você mesmo que criou, né? No ateliê Objeto Cerâmico, que fica no bairro do Boqueirão, Bárbara, além de produzir as peças que vende, também dá cursos. O foco do meu ateliê, né, do ateliê Objeto Cerâmico, é a produção de peças bem artesanais e peças exclusivas, né? São peças que têm uma produção limitada, né? Pequenas produções, mas em paralelo à produção e venda dessas peças, eu também dou aulas. Eu dou algumas oficinas de modelagem livre, que podem ser tanto de um encontro, né, uma tarde, ou às vezes mais de um encontro, que a pessoa modela, pode estar esmaltando e queimando a peça. Então ela acompanha todas as etapas de produção de uma peça cerâmica. Se você se interessou, mais informações podem ser obtidas pelo e-mail bandeiraus@yahoo.com.br. bandeiraus@yahoo.com.br. Quinta-feira é dia de debater as grandes questões do Porto de Santos. E, como sempre, o convidado é um dos maiores especialistas no assunto, o consultor Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Caderno Regional. Irineu, é sempre um prazer a gente estar aqui reunido para que a gente possa debater a maior joia que nós temos na nossa região, que é o Porto de Santos. Bom, Maxwell, na última segunda-feira, durante um evento promovido pelo Grupo A Tribuna, o secretário nacional de Portos fez um convite inesperado ao governador Márcio França, a rediscussão da regionalização do Porto de Santos. Inesperado, porém bem-vindo, não é, Maxwell? Já que esse é um dos pedidos dos empresários e autoridades santistas já há décadas. Vamos reforçar quais são os benefícios dessa regionalização, né, Márcio? Irineu, a gente sempre debateu este tema e esse ponto tão importante e relevante para os portos do Brasil aqui no Caderno Regional. Isso já não é uma novidade, principalmente para os nossos telespectadores que acompanham o Caderno Regional. Evidentemente que a questão da regionalização é fundamental para o Porto de Santos, uma vez que nós estamos aí de alguma maneira perseguindo o que tem de melhor no mundo, e o mundo todo hoje já trabalha com uma gestão muito mais regionalizada, municipalizada do que uma gestão centralizada como nós temos no Brasil no governo federal. Eu acho que esse é o caminho que nós precisamos para o Porto de Santos. Evidente que o ministro esqueceu de convidar um ator importante para essa festa, o presidente da República. Eu quero crer que o Temer, principalmente, essa é a minha visão, Irineu, pela condição que ele tem hoje de governabilidade, da aceitação ser muito baixa, eu acho que ele poderia deixar um presente como esse para o setor portuário, principalmente após as eleições, através de um decreto, fazer com que os portos do Brasil viessem a ser descentralizados. Então fica aí a dica para que a gente possa... Os candidatos têm levantado, né, essa possibilidade, têm falado sobre esse assunto, e como você mesmo já falou, o atual presidente Michel Temer poderia, por exemplo, né, o que impede essa regionalização? Qual é a dificuldade para regionalizar o porto? No meu entendimento, Irineu, e a gente precisa ser cada vez mais transparente e eficiente em todas as ações que a gente tem no nosso dia a dia, principalmente pelas ações e o momento que a gente vive dentro do nosso país, a gente tem que ser muito claro nesse sentido. Concentração de poder. A gente não está debatendo outra coisa aqui. A gente não está olhando a população e a gente está olhando, sim, a população, a sociedade, e a gente está olhando, sim, a concentração do poder. Hoje, nós não temos, por exemplo, um conselho deliberativo dentro dos portos do Brasil, não só no Porto de Santos, mas em outros portos também. Que esse conselho venha a ser capitaneado por quem? Pela administração local, pelos empresários, pela municipalidade, por todos os órgãos que são atuantes e anuentes em relação a todos os processos que são importantes para um porto, fazerem parte deste conselho para que aí sim a gestão possa ser muito mais ágil. Irineu,
a gente está vivendo num mundo globalizado, a gente fala de globalização. A velocidade da informação hoje é muito veloz. A gente precisa ter agilidade também na tomada de decisão. Se nós continuarmos como nós estamos hoje, atrasados ao em torno de 20 anos nos portos do Brasil em relação à infraestrutura, a gente cada vez mais vem prejudicando aquela equação que a gente já conhece, né, Irineu? Que é a falta de emprego e a crise econômica. Eu acho que também, dentro disso ainda que a gente está falando, a maior dificuldade do presidente Temer, não só a falta de tempo, porque o mandato dele está terminando, a falta de apoio político, e ele tem tentado pautar ainda muitas outras coisas, né? Porque ele falou já em pautar reforma tributária depois da eleição. Reforma da Previdência ele quer retomar depois da eleição. Quer dizer, então fica complicado também, aí em 2 meses, querer retomar todas aquelas reformas que ele, a princípio, gostaria de ter feito na administração dele, que ele não conseguiu, né, Marcos? Indiscutível. E Porto é negócio, e o negócio está envolvido com essas questões políticas, Irineu. Mas a gente ainda tem que aprender. Eu acho que falta esse amadurecimento dentro do nosso país. Não é porque a gente tem uma eleição num ano corrente que nós temos que paralisar o país. Porque aqui de um para modo tudo, geral. né? A gente paralisou por causa de uma Copa do Mundo, a gente paralisou por causa de uma Olimpíadas, a gente paralisa por causa de eleições. E me parece, mais uma vez, que essa equação, falando em equação, né, que boa parte da população ainda está vinculada diretamente à máquina pública, o que demonstra essa paralisia toda vez que a gente tem um movimento eleitoral dentro do nosso país. Eu acho que esse amadurecimento a gente ainda precisa ter dentro do Brasil, entendeu? Agora, Marcos, essa regionalização, caso ela aconteça, você acha que poderia ajudar a resolver um outro problema que é recorrente aqui no Porto de Santos, que é o problema da dragagem? Essa regionalização facilitaria também o trabalho de dragagem? Irineu, você está ficando um especialista em Porto também. Indiscutivelmente, esse é um dos pontos que a gente vem sempre colocando. Tudo aquilo que faz parte do custo fixo, vamos assim dizer, né? Custos de manutenção, custeios para que você possa gerir o teu porto e deixar o teu porto praticável, vamos se dizer desta maneira, evidentemente teriam muito mais agilidade. E um outro ponto, que uma oportunidade, um dos gestores de um dos portos dos Estados Unidos me colocou. Quando você faz a regionalização, Irineu, você provoca a concorrência, você provoca a competição. Os portos começam a competir entre si em virtude de serviços que contratam, pela agilidade que possuem, por possuírem uma maior condição de ter a arrecadação e fazer os investimentos que são necessários. A gente sempre fala de falta de infraestrutura, de investimentos aqui no Porto de Santos, como as questões do acesso. Por exemplo, esse seria um, né? Você percebe que hoje você tem portos que avançam muito mais e outros portos não avançam tanto. É a agilidade da decisão, é isso? Essa é a maior vantagem? É o novo pacto federativo, para que você possa ter aí não só a arrecadação. A gente tem a arrecadação, mas essa arrecadação ela não retorna em forma de investimento, né? Isso precisa ser equacionado, isso precisa ser resolvido. É mais ou menos, se a gente pudesse ser um pouco mais simplista, entendeu? É como se a gente tivesse uma galinha dos ovos de ouro, né? Essa galinha, ela dá ovos de ouro, a gente se beneficia dos ovos de ouro, mas tem um grande problema. A gente não alimenta a galinha. Então um dia a galinha vai morrer. Os ovos acabam. Exatamente. Você citou aí um porto dos Estados Unidos, que outros portos já são regionalizados e que a experiência foi, obviamente, positiva. A gente pode citar inúmeros portos da Europa, o próprio porto de Rotterdam, o porto de Nova York é também descentralizado, o porto de Miami, Algeciras é um porto também descentralizado. A gente tem inúmeras experiências nesse sentido. É aquilo que eu sempre digo, a gente precisa experimentar o novo, entendeu? A gente não experimenta no Brasil. Sim, A gente demanda muito tempo, e aí quando eu falo em tempo, a gente não está falando em anos, Irineu, a gente está falando em décadas. A gente demanda décadas para tomar decisões no nosso país. Agora, Marcos, outro assunto que vem entrando na pauta de candidatos às eleições é a revitalização dos armazéns de 1 a 8 ali no Valongo, que em uma antiga proposta do Porto Valongo seria voltada a atividades turísticas e culturais. Agora a Codesp está elaborando um projeto para substituir o que vinha sendo proposto há anos. Qual é a proposta da Codesp e também qual é a vocação daquela área turística, que isso também é uma coisa que está virando lenda, né, Marcos? Irineu, a gente sempre falou em planejamento, me parece que a gente cada vez mais está ficando eficiente na questão de planejamento e projeto e está faltando a perna da execução. Né? A gente projeta muito, a gente planeja muito, a gente tem inúmeros projetos, propostas, mas está faltando esta perna da execução. A gente está vendo imagens ali da condição. Lá. Exatamente, né? O quanto ruim está aquela localidade. Eu tive recentemente, Irineu, agora na semana passada na Argentina, e a Argentina tem o Porto Madeiro, muitas pessoas conhecem
parece que é uma localidade muito similar a esta que o telespectador está visualizando e foi revitalizada. E ali você tem uma série de restaurantes, atrações, casas de shows. Se tornou um grande centro turístico na cidade. Exato. E esse é um dos pontos que a gente sempre debate aqui na nossa região, né? Toda vez que a gente fala em turismo aqui na região de Santos, a gente está falando do Aquário Municipal, a gente está falando do Museu do Pelé, a gente está falando do Orquidário, a Vila Belmiro e faltam outras alternativas, né? Eu acho que a grande diferença ali, só interrompendo rapidamente, porque a gente vive numa cidade litorânea, mas a sensação que a gente tem é que aqui não tem praia às vezes. Né? O cara vem por causa do jardim, é lindo, é maravilhoso, mas a gente fica longe do mar. Ali seria uma grande oportunidade a gente estar à beira-mar, não é? Na acepção da palavra. Exato, Irineu. E você me falou assim, qual a vocação turística, né? Não só a questão gastronômica, como tem em Porto Madeira, mas a gente precisa ter a potencialização como existe em Miami hoje, né? Dos esportes aquáticos. Sempre falo em relação a isso. Quando você tem atrações dentro da cidade, a gente está muito próximo a São Paulo, né? São Paulo hoje é uma capital do país. Nós estamos falando aí em 24 milhões de habitantes naquela localidade e que poderiam vir ao Porto de Santos para usufruir de inúmeras situações como esta que a gente vem pontuando. Marcos Show, sempre bom ouvi-lo e recebê-lo aqui no Caderno Regional. Obrigado. É um prazer, sempre à disposição, Irineu. Futebol, nos jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil, um time paulista se deu bem. O outro, que jogou em casa, diante de mais de 30 mil torcedores, se deu mal. No Allianz Parque, o Palmeiras viu o Cruzeiro largar na frente nas semifinais da Copa do Brasil. Barcos, que num passado não muito distante havia brilhado com a camisa alviverde, marcou o único gol da partida, 1-0, jogada de Thiago Neves. Já no Maracanã, mais de 50 mil rubro-negros voltaram para casa sem gritar gol. O Corinthians, que entrou em campo com 3 volantes, segurou o Flamengo e conquistou um importante resultado para o jogo da volta. Os dois confrontos acontecem no dia 26 de setembro. Ainda sobre futebol, o presidente do Santos, José Carlos Pérez, baixou uma portaria determinando que nenhuma orientação do vice, Orlando Rolo, deve ser seguida pelos funcionários do clube sem antes contar com a aprovação dele. José Carlos Pérez e Orlando Rolo foram adversários na eleição presidencial de 2014. No pleito seguinte, no final do ano passado, eles se uniram e conquistaram a preferência do eleitorado, deixando para trás Modesto Roma, então presidente, Andrés Rueda e Nabil Casnadar. Os trabalhos de Cláudio Tosi, um dos principais artistas plásticos contemporâneos do país, estão em exposição na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos. Os primeiros trabalhos da década de 60 revelam a influência da arte pop, com o uso de imagens retiradas dos meios de comunicação de massa. Desde multidões, passeatas, o Bandido da Luz Vermelha, e transformava essa pintura com uma mensagem assim, diferente da real. Então era um trabalho que tinha uma grande comunicação, um trabalho fácil de entender. Na Pinacoteca de Santos, o público pode conferir cerca de 80 obras. Trabalhos que passam pelas décadas de 60, 70, 80, 90, até os dias atuais. Uma das mais conhecidas é Astronauta, de 1969. Relançada este ano por Tosi, que também é arquiteto. É um artista extremamente renomado, né? Ele tem mais de 50 anos de carreira, consolidou-se em São Paulo, consolidou-se no exterior como um dos grandes artistas dessa nova safra brasileira. Então, o fato dele estar aqui na Pinacoteca para nós é uma grande honra e poder trazê-lo aqui nessa exposição única dele aqui. A exposição segue até 14 de outubro. Pode ser visitada de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada é franca. A Pinacoteca Benedito Calixto fica na Avenida Bartolomeu de Guzmão, número 15, no Boqueirão. A edição de hoje fica por aqui. Volto amanhã e espero você. Tchau.